Bom, boa noite a todos, canal Fatos e Crimes na área. E já para começar, antes de começar os vídeos, quero pedir para vocês comentarem, compartilhar e dar o like. Vamos lá. Bom, essa semana então nós estamos apresentando sobre Brumadinho, sobre o desastre de Brumadinho. Os dois primeiros dias, eu me lembro que eu falei sobre as primeiras investigações depois da queda. Hoje, eu vou falar sobre a comoção que deu aquela vez quando caiu aquela barragem. Olha, uma coisa eu falo para vocês. Se eu nunca tinha visto nenhuma comoção, nada tão especial. Claro que quando dá esse tipo de desastre como enchente, essas enchentes que dá, há sempre uma comoção. Vamos ajudar as outras pessoas, vamos reconstruir as cidades, porque todo mundo sabe que quando dá esse tipo de coisa aí, é terrível. Então, há uma certa comoção. Tem uma comoção, vamos supor. As pessoas tentam se preocupar em ajudar as pessoas que perderam tudo. Mas aí é um caso extremamente importante, porque aí não foi um desastre que eu posso dizer para vocês, queridos e amados inscritos, não foi um desastre que, vamos supor, o desastre levou casas, levou empresas, levou empregos, levou um monte de coisa. Aí nesse assunto específico, o desastre foi outro. Então, o desastre foi totalmente diferente daqueles que teve a colocação em torno do que aconteceu. Então, a cidade de Brumadinho, hoje, para aquela época, viveu um ápice, porque há poucas comoções que talvez comovem muitas pessoas, a ponto de que o que ocorreu em Brumadinho foi até um êxtase total e geral. E eu me lembro que quando eu fiz a pré-leitura do que aconteceu, que eu fiz toda a pré-leitura dos ocorridos, quando assisti as primeiras notícias, eu via que eles procuravam, e aquela época ia bombeiros de cidades e cidades do Brasil, muitos e muitos cachorros salva-vidas também, tinha muitos cachorros salva-vidas. Então, aquilo era uma comoção geral, uma comoção nacional. E tudo por quê? Porque é o seguinte, lembre-se de que essa comoção era tão estonteante que, na verdade, eles procuravam ajudar as pessoas de todas as formas possíveis. E é claro que eu comentei com a minha mãe ontem de noite, e aqui eu comento no canal aqui que eu estou evitando de mim falar sobre assuntos, talvez até no canal, muito mais delicado, porque em si só o próprio rompimento da barragem dentro ali do fundão Córrego do Feijão em Brumadinho ali, a área da Vale, na verdade, por si só, o assunto da Vale do Rio Doce já é um assunto delicado. Um assunto extremamente delicado em torno do que foi esse desastre. Porque
pensamos, analisamos, porque ali tinha mães, tinha pais, tinha avós, tinha avós, tinha muita gente que ali trabalhava de uma forma ou de outra, indiretamente ou diretamente com a Vale do Rio Doce. E eu falei com a minha mãe, eu digo, ó, mesmo que o que aconteceu na barragem ali, mesmo se não fosse uma área da Vale do Rio Doce, que a Vale do Rio Doce estivesse envolvida no meio, iria ser algo parecido também. E eu geralmente quando escolho os assuntos, porque os assuntos eles são escolhidos entre sábado e domingo, que eu vou gravar. Geralmente é num dia que eu não gravo para mim escolher um assunto. E só que esses assuntos, a Mariana e Brumadinho, eles são tão pontual que eu, na verdade, quando eu escolhi o assunto de Mariana e Brumadinho, eu no que eu gravei os primeiros dois vídeos na segunda-feira, já na terça-feira, me veio uma vontade. Por quê? Porque eu, na verdade, estou tentando falar e explicar para todo mundo as origens dessa catástrofe que aconteceu, desse colapso, essa hecatombe que aconteceu. Algo semelhante, quase com algo apocalíptico, algo semelhante como se fosse quase como se fosse um apocalipse final. E não é. E eu não consigo entender primeira coisa. Eu comentei com a minha mãe e eu, quando não estou gravando, é a Lícia que vai e comenta geralmente algumas coisas que envolvem esse tipo de assunto. E eu comentei com a minha mãe, e geralmente quando eu comento com ela, eu tenho tempos que eu consigo comentar os assuntos do canal. Então, geralmente, quando eu não tô aqui gravando para vocês, ou não tô trabalhando, eu tô comentando com ela. E eu meio comentei com ela. E é claro que pode acontecer milhares e milhares de catástrofes parecidas com a de Brumadinho. Pode aparecer, pode acontecer. Mas só Brumadinho vai ser a catástrofe de Brumadinho. Pode acontecer catástrofes parecidas com a de Mariana, mas só Mariana vai ser catástrofe de Mariana e Bento Rodrigues. Essa semana que vem eu vou falar sobre Mariana, vou explicar. Mas é basicamente o mesmo tipo, o mesmo tom do que eu tô falando aqui de Brumadinho. Talvez que eu possa até mudar um pouco o tom das coisas. Então, eu geralmente, quando eu falo em algo parecido com Mariana ou algo parecido com Brumadinho, sim, fica aquela condição, é parecido, olha, sempre foi parecido, até que haja controvérsias. E no Brasil, bom, minha gente, dê o like, comente, compartilhe, e eu já volto a gravar outros vídeos.